Olá, meu nome é Davi, sou o atual coordenador do Laboratório de Metodologia e Técnicas de Computação, do Laboratório L105, né, que fica no Bloco L em Santo André. Além de mim, temos o professor Luiz Rosante e o professor Rafael Camargo como participantes desse laboratório. Eu, basicamente, sou professor tanto da ciência da computação como na neurociência e computação, né, nesses dois programas de pós-graduação, assim como o Rafael Camargo. Tá? E o Luiz Rosante é professor da pós em ciência da computação. Aqui também temos aqui os 6 alunos de doutorado no momento: o Anderson Marco, Bruno Aristimunha, Carlos Reinaldo, Mayuri Moraes, Rodrigo Bonini e o Ronaldo Nunes. O Ronaldo Nunes, em particular, é da neurociência, então também temos alunos da pós de neurociência atuando, né, além da ciência da computação. Como alunos de mestrado, o Caio Isaías, também da neurociência, Cláudio Amorim, o Leonardo Castro, também da neurociência, e o Rodrigo Castelhano. Tá? Então, basicamente, nesse laboratório, como vocês podem ver por essas imagens, né, que essas imagens resumem, tá, as principais linhas de atuação desse laboratório, né? Bioinformática, neurociência, cidades inteligentes e computação de alto desempenho. Bom, qual que é a ideia desse vídeo? Né? Então, fazer um panorama, né? Uma visão geral sobre as pesquisas realizadas nesse laboratório. Tá? Depois eu vou apresentar uma visão geral sobre as minhas linhas de pesquisa. Depois o Luiz Rosante vai fazer uma visão geral. O Rafael Camargo, certo? E depois a gente selecionou 6 alunos, 2 alunos de cada professor, como são os alunos que melhor representam as nossas pesquisas, embora existam outros alunos envolvidos aí, atuando no laboratório. Tá? O Carlos Reinaldo, meu aluno de doutorado e co-orientado pelo Rosante, o Rodrigo Bonini, aluno de doutorado, meu aluno de doutorado, o Cláudio Amorim, aluno de mestrado do Rosante, o Rodrigo Castelhano, mestrando do Rosante, o Bruno Aristimunha, aluno de doutorado do Rafael, e a Mayuri Moraes, aluna de doutorado do Rafael. Ok, então, né, bem rapidamente, né, que pesquisas são feitas então no Laboratório de Metodologia e Técnica de Computação? Tá? Como vocês vão ver, esse laboratório ele abrange pesquisas, principalmente pesquisas interdisciplinares, envolvendo aí diversas áreas do conhecimento. Talvez aquela linha de pesquisa que o laboratório mais atua é na bioinformática, tá? Especialmente biologia sistêmica, porque a gente tem trabalhado, né, com alguns problemas, especialmente em modelagem, inferência e simulação de redes gênicas. Eu, o Rosante e o Rafael Camargo temos tido uma sinergia muito boa, né? A gente tem publicado trabalhos aí, diversos trabalhos desde 2010, né? Já faz pelo menos 10, 11 anos aí, trabalhando em conjunto com alunos, né? Desde aquela época também, né? E continuamos aí colaborando nessa linha. Tá? Até porque essa linha envolve bastante computação de alto desempenho, em que o Rafael Camargo é especialista. Tá? Ah, outro problema é a modelagem da dinâmica de redes de sinalização celular, em que eu e o Rosante estamos envolvidos, né? Incluindo alunos. Análise integrativa de dados ômicos e clínicos para associação genótipo-fenótipo de doenças complexas, né? Então eu tenho atuado bastante com alunos da né, da neurociência nessa linha. E também esse problema, né, de bioinformática, alinhamento múltiplo de sequências de DNA e de proteínas, em que o Rosante já está envolvido há mais tempo nesse problema, e eu, mais recentemente, a convite do Rosante, comecei a atuar também nesse problema. Tá? Mas é claro, né, temos outras áreas muito fortes aí de atuação, como por exemplo a modelagem de redes neuronais, tá? Especialmente envolvendo aprendizado de máquina para análise de sinais de EEG. Então o Rafael Camargo ele tem atuado aí fortemente aí com alunos tanto da pós em computação como da pós da neurociência.
Outra área bastante que a gente tem bastante envolvimento é a computação de alto desempenho, especialmente o Rafael Camargo, né, especialista nessa área, aplicando aprendizado de máquina para o escalonamento de recursos em sistemas híbridos, CPU, GPU e MIC, né, mas não só isso, mas também aplicando aí em bioinformática, né, em Systems Biology. Outra linha de pesquisa, né, aprendizado de máquina e mineração de dados na saúde. Tanto o Rosante, o Rafael Camargo têm atuado em algumas frentes. Os alunos vão falar um pouco disso aí também. Tá? Aprendizado de máquina para cidades inteligentes. Nos últimos anos, tem sido uma área bastante quente aí, né, e bastante interesse aí na comunidade científica. Em particular, né, o Rafael Camargo, né, tem atuado aí no problema de otimização do transporte junto com seus alunos, principalmente coletando e analisando dados, né, do SP-Trans e do Waze, tá? Aqui da cidade de São Paulo, principalmente. Também, né, outro problema que o nosso laboratório tem atuado mais recentemente, tá, é metodologia de blockchain aplicada em transações financeiras. Então, o Rosante tem iniciado aí junto com um aluno de mestrado nessa área, que também é uma área bastante quente aí, recente na computação, né, onde o blockchain, na verdade, tem uma utilidade imensa em muitas áreas do conhecimento. Bom, agora eu vou fazer uma breve apresentação das minhas linhas de pesquisa, tá? Bem brevemente mesmo, bem superficialmente, tá? Bom, então, uma das minhas linhas de pesquisa tem sido a modelagem, inferência e simulação de redes gênicas, onde basicamente a partir de dados de expressão gênica coletados de células, especialmente de indivíduos ou em determinados instantes de tempo, tá? A gente tenta inferir redes de regulação gênica a partir de dados temporais de expressão gênica. Tá? E para isso envolve computação de alto desempenho, é importante destacar isso, afinal o número de genes é muito grande, tá? Então isso envolve bastante computação de alto desempenho, tá? E além disso, a partir da inferência de redes gênicas, a gente também tenta fazer uma amostragem do diagrama de transição de estados, que é aí que a gente pode, né, com base nesse diagrama, intervir no sistema de forma a tentar estabelecer aí tratamentos para um determinado tipo de doença ou tentar descobrir novas drogas e por aí vai. Né? Então a gente tenta intervir nesse sistema para eventualmente curar ou tratar um paciente, de certa forma. E esse passo, né, da rede gênica, né, da arquitetura da rede, para o diagrama de transição de estados também envolve computação de alto desempenho, certo? Então aqui tem vários problemas envolvidos, né? Seleção de características, o problema da dimensionalidade, porque é um problema de alta dimensão, né? O número de genes é muito grande. Por outro lado, a gente tem poucas amostras, então do ponto de vista estatístico isso é um problema sério, né? Então a gente tem um problema aqui de agrupamento de instâncias pouco observadas para diminuir a tabela de probabilidades condicionais entre genes preditores e gene-alvo, né? Genes candidatos a preditores, no caso. Tem um problema de identificar genes mestres e canalizadores, né? Que são genes que podem ter um potencial importante aí na dinâmica do sistema, podem ser alvos de drogas, por exemplo. Como eu falei, requer vários aspectos aí desse problema, requer computação de alto desempenho. Tá? E a gente também tem modelado mais recentemente esse problema como SAT e RIT-SAT, especialmente, né, ligado aí a essa questão, né, do problema, né, de que esse problema envolve computação de alto desempenho, né, alto poder computacional, né, requerido aí. Tá? Outro problema também, outra linha de pesquisa é em associação genótipo e fenótipo de doenças complexas, onde basicamente a gente tem, no caso de doenças complexas, diversos fenótipos podendo ser exibidos aí por determinados pacientes.
Tá? Então a gente pode ter grupos de pacientes, dependendo do fenótipo. Aí, e o resultado, né, que são os fenótipos, podem ser, né, resultado tanto da ação do ambiente como da ação de múltiplos genes. Então, são doenças complexas, né, poligênicas e multifatoriais, como diabetes, hipertensão, Alzheimer, transtornos do desenvolvimento, como esquizofrenia. Né? Então, tem várias doenças aí, vários exemplos de doenças complexas, tá? Onde muitos genes podem causar o mesmo fenótipo, conforme o esquema aqui, né? E também cada gene pode ter também pode estar associado a múltiplos fenótipos, tá? E um grande desafio aqui é que estudos distintos para uma mesma doença produzem normalmente listas de genes com pouca replicação, ou seja, pouca interseção, tá? E para isso que a gente tem atuado, né, para tentar desenvolver abordagens integrativas envolvendo integração de vários tipos de ômicas, né, dados, né, de biologia sistêmica, tá? Assim como análise e modelagem de redes complexas, partindo de hipóteses da medicina de redes, que são absolutamente necessárias para a gente mitigar um pouco esse problema aqui, né, de estudos que têm pouca replicação entre as listas de genes. Tá? Então, em linhas gerais, é basicamente isso que eu teria para falar. Tá? Agora, então, passo a palavra ao Luiz Gozanti para fazer um breve comentário sobre as suas linhas de pesquisa. Olá pessoal, meu nome é Luiz Gozanti, eu sou um dos professores do CMCC alocados no laboratório. Atualmente eu tenho trabalhado basicamente com 3 linhas de pesquisa. Na primeira, que menciono aqui, tenho feito estudos de dinâmica de redes acopladas aplicadas a sistemas de sinalização celular. Então, nessa primeira linha, o contexto é basicamente o seguinte: temos uma estrutura complexa, por exemplo, uma estrutura tecidual constituída de vários elementos, várias células. Então, modelamos essa estrutura numa representação qualquer, como por exemplo um reticulado ou um grafo, e assumimos que, associada a cada um desses elementos, a cada uma dessas células, existe uma rede de regulação local. E admitimos também que essas redes locais trocam sinais entre si pelo meio de contato célula a célula. Então, o que tentamos fazer nessa linha de pesquisa é basicamente tentar modelar essas redes intracelulares por meio de sistemas dinâmicos discretos e também modelar a comunicação entre as redes por meio de funções de acoplamento. De modo que, considerando o sistema inteiro, o tipo de modelo que temos são redes de redes, ou seja, conjuntos de sistemas dinâmicos acoplados segundo alguma topologia. Então, tentamos compreender, estudar as propriedades e características tanto da dinâmica local quanto da dinâmica global desses modelos, desses sistemas, de modo a permitir algumas predições, como, por exemplo, padrões de segmentação de expressão gênica ou formação de padrões celulares e etc. Uma segunda linha com a qual tenho me envolvido atualmente é o uso de computação de alto desempenho no problema de inferência de redes de regulação gênica, que é um problema importante da bioinformática. Nesse problema temos um conjunto de dados e, por meio de um método de inferência, tentamos estimar um modelo que explique esses dados. Então, nessa linha, buscamos melhorar o desempenho de um método escolhido por meio do apoio de técnicas da computação de alto desempenho, como, por exemplo, usando arquiteturas heterogêneas, etc. Uma terceira linha, com a qual também eu tenho trabalhado atualmente, no desenvolvimento de métodos de computação de alto desempenho para o problema de alinhamento de sequências, que também é um problema importante, clássico da bioinformática. Essa numa primeira abordagem. Numa segunda abordagem, temos buscado a formulação de novos critérios de pontuação e desenvolvimento de novos algoritmos para o problema de alinhamento de sequências, considerando esses novos critérios de pontuação, em geral com significação biológica. É isso, pessoal. Obrigado.
Ok, então agora eu passo a palavra ao professor Rafael Camargo para falar um pouco das suas linhas de pesquisa. Eu sou o Rafael Camargo, professor do CMCC aqui no laboratório, e minhas linhas de pesquisa elas são voltadas mais recentemente para o uso de aprendizagem de máquina em diversas aplicações. Por exemplo, em cidades inteligentes, a gente usa dados da SP-Trans e do Waze. Então, no caso da SP-Trans, por exemplo, as rotas dos ônibus e a posição dos ônibus em cada instante, e no caso do Waze, alertas aí de trânsitos e de problemas como acidentes, para extrair diversas informações, como, por exemplo, prever qual que é o tempo de viagem dos ônibus, qual que é o índice de confiabilidade das diferentes tipos de linhas e como características das linhas e da cidade afetam essa confiabilidade, ou então tentar tirar índices de trânsito a partir de dados do Waze e assim por diante. Na questão de análise das DEG, é uma segunda linha de pesquisa. Nesse caso, aí, o foco é experimentos de psicofísica, mais especificamente na parte de timing e precisão de percepção de tempo, onde os voluntários fazem alguns experimentos, por exemplo, tentar reproduzir o intervalo de tempo que é mostrado para eles, e durante os experimentos são captados sinais de EEG, e a gente tenta pegar e tentar, por exemplo, decodificar aí qual a tarefa que a pessoa estava fazendo, ou quanto tempo passou desde que começou aquela tarefa, e várias outras coisas. E essa decodificação era difícil, porque são sinais aí temporais bastante complexos e ruidosos. Tá? Então a gente acaba usando diversos métodos de aprendizado de máquina e mais recentemente a gente está focando no uso de técnicas aí de aprendizado profundo, como aprendizado autossupervisionado para poder trabalhar com esses sinais. Uma terceira linha é na parte de aplicações em computação de alto desempenho, tá? Mais especificamente escalonamento de tarefas. Então a ideia é que quando você tem um supercomputador, você precisa rodar aí, muitas vezes tem centenas de tarefas, programas, né, esperando para rodar, e você tem que decidir qual vai rodar primeiro. E normalmente você tem uma informação bastante limitada sobre cada programa que vai rodar. Então a ideia também é usar algoritmos de aprendizagem de máquina que são treinados com logs, né, de execuções passadas nesses computadores, para daí poder escolher as tarefas que vão ser executadas em sequência, de modo que você maximize aí o uso da máquina ou diminua o tempo de espera aí das tarefas na fila. Tá? Ao mesmo tempo que você tenta ter um grau aí de justiça aí na hora de escolher as tarefas. E, finalmente, na parte de saúde, então eu estou também envolvido em alguns projetos aí, por exemplo, a questão de predição de surtos de dengue a partir de informações de casos de dengue no passado, nos últimos meses, né, informações como chuva, temperatura, e mais recentemente essa questão aí na cidade de São Paulo, por exemplo, você tem doenças aí que muitas vezes, se você tem concorrência de doenças aí nas mesmas regiões das cidades ou que tem algumas outras características em comum. Ok, então agora a vez dos alunos, começando pelo Carlos Reinaldo, que fez o mestrado aqui no programa de Ciência da Computação, orientado pelo Rosante, e atualmente está fazendo doutorado orientado por mim, orientado pelo Luiz Rosante. Bom dia, eu sou Carlos Tovar, sou aluno de doutorado. Trabalho na área de bioinformática. O tema da minha pesquisa é a computação de campos atractores em vez de dinâmicas discretas acopladas. Podem-se encontrar vários exemplos de estabilidade e sincronização na natureza, como por exemplo a luminescência dos vagalumes na noite. Eles começam de jeito aleatório, mas depois de pouco tempo eles ficam em sincronização. Também podemos encontrar a sincronização dos metrônomos, os quais, se tiver um elemento em comum, começam a se sincronizar. Na minha pesquisa, modelamos esses fenômenos mediante redes dinâmicas discretas acopladas. Essas redes são compostas por redes dinâmicas discretas síncronas, ou RDDS, como vértices, e as relações entre elas como arestas, gerando uma dinâmica externa. Uma RDDS, por sua vez, contém variáveis as quais influenciam ou são influenciadas por outras variáveis, gerando uma dinâmica interna. Os valores das variáveis ao longo do tempo são denominados estados.
Estes estados são atualizados mediante funções individuais por variável. O câmbio de um a outro estado é denominado transição. Essas transições eventualmente atingem um estado ou estados repetitivos, dos quais não saem. Esse conjunto é denominado como atrator. A dinâmica de uma RDDS pode se representar mediante um grafo de transição de estados, no qual cada vértice é um estado e as setas representam as transições. Uma RDDS pode ter um ou vários atratores. Tendo em consideração as relações entre as RDDs, são calculados os atratores de cada uma das redes. Os atratores são agrupados mediante critérios de compatibilidade. Em uma RDDA, pode-se encontrar vários grupos desses. Os grupos de atratores, onde eles permanecem estáveis, são chamados de campos atratores. Esses grupos representam a estabilidade e sincronização do modelo. Já que os processos de estabilidade e sincronização são quase onipresentes na natureza, esta pesquisa tem várias aplicações, nas quais destacamos na bioinformática, especificamente em redes intracelulares, onde podemos conceber as bases de atração globais como padrões celulares. Também identificamos aplicações em mineração de dados, telecomunicações, redes de distribuição e redes sociais, etc. Neste slide encontrarão as principais referências relacionadas ao meu trabalho. Se quiser entrar em contato comigo, pode me escrever por e-mail. Obrigado. Ok, agora eu passo a palavra ao Rodrigo César Bonini, meu aluno de doutorado. Olá a todos, sou o Rodrigo, orientado pelo professor Davi, e meu tema aí consiste em utilizar aprendizado por reforço aplicado ao controle de intervenções gênicas. Então, eles já deram uma breve introdução aí, né, mas rapidamente, a gente fala aí que o aprendizado por reforço e a transferência de conhecimento, eles vão ser principalmente focados aí na aprendizagem topológica e transição de estados, que a gente tem uma alta dimensionalidade, né, de dados e poucas amostras. Bom, aprendizado por reforço rapidamente. O agente está em um ambiente, tentando resolver um problema, ele observa um estado, aplica uma ação, depois de aplicar uma ação ele vai para um outro estado, observa esse novo estado e recebe uma recompensa. E ele vai repetindo isso daí até que ele encontre uma condição de término. O aprendizado por reforço já foi utilizado várias vezes para resolver tarefas difíceis, porque o agente não precisa conhecer, não precisa ter um modelo, né, do ambiente. É uma técnica que é flexível, né, que você pode aplicar de vários jeitos, várias preferências diferentes de usuários, vários especialistas podem ajudar a modelar, né, ali o problema. Só que essas abordagens elas demoram demais, requerem muitas interações com o ambiente, porque o agente ele vai aprendendo por tentativa e erro, e se você tem muitos estados e muitas ações, pode ser que ele fique para sempre ali aprendendo e não chegue numa solução. E aí, com esse grande problema de escalabilidade, a gente tem algumas ideias e soluções aí, né? Que é o aprendizado parcial, você focar no que é mais importante, subobjetivos, decompor tarefas, né? Aprende uma parte primeiro, ou aprende uma tarefa mais simples primeiro e vai para uma mais complexa depois. Generalizar estados, generalizar tarefas e colocar múltiplos agentes, cada um com uma função diferente, e colocar múltiplos objetivos, aí, onde você prioriza um objetivo em detrimento de outro. E aí, com isso, a gente chegou em algumas ideias, né, focando principalmente na topologia e nas transições das redes, aplicar aí alguns trabalhos que, desde a época do meu mestrado, aí, com o pessoal do laboratório também na época, tentar aplicar elas que foram aplicadas, essas técnicas, né, em alguns problemas de genes. Né. Então, uma delas é tentar aplicar soluções, né, políticas parciais e soluções aí, né, múltiplos objetivos, né, com multi-objetivos e múltiplos agentes em problemas de genes, como achar atratores, descobrir os estados mais importantes, tentar aí generalizar alguma coisa também, né, generalizar quais os estados que podem ser representados de várias formas, ou que um estado consiga representar vários estados, como foi um outro trabalho em 2018. E, por fim, aí, o aprendizado hierárquico e a transferência de conhecimento, que a gente já viu num trabalho inicial do Fernando em 2020, né, que é tentar você aprender em tarefas mais simples, menores, e generalizar e transferir esse conhecimento para uma tarefa do mundo real. Bom, muito obrigado a todos aí, né, por assistir.
Fico à disposição para conversar mais sobre o meu trabalho. Se alguém quiser, meu e-mail de contato é esse que está na tela aí, tá? Ok. Agora passo a palavra ao Cláudio Amorim, aluno de mestrado do Luiz Rosante. Olá pessoal, meu nome é Cláudio Amorim, meu orientador é o professor Dr. Luiz Rosante. Vou apresentar para você aqui meu projeto de pesquisa no curso de mestrado em Ciência da Computação da UFABC. O meu projeto é sobre blockchain, então aqui a proposta é desenvolvimento de um framework para integrar o modelo centralizado com o modelo distribuído blockchain de transações financeiras. Aqui eu mostro um pouquinho a topologia de negócio do arranjo de pagamento, no caso do Brasil, como os players estão se relacionando e como eles se organizam. Então, existe uma lei específica para isso. No modelo centralizado, as transações financeiras elas são implementadas através do modelo ISO 8583. Aqui eu mostro um pouquinho da estrutura dessa ISO, como ela funciona. E no modelo centralizado, toda transação ela precisa ser liquidada. E aqui existe no nosso arranjo de pagamento, explicando, né, como que ocorre essa liquidação de transação, né, como o dinheiro, como ocorrem as movimentações financeiras entre os banco devedor, o banco credor, e como esses dinheiros chegam nos credenciadores e nos estabelecimentos. Aqui mostra aqui um pouquinho aqui a estrutura, né, de um bloco de transação com múltiplas transações em uma árvore Merkle, que é um dos fundamentos da blockchain. Aqui o mais importante é o framework, né, onde a gente especifica, né, implementa o framework orientado a eventos. Esse framework ele tem alguns componentes, né? Aqui eu tenho um interpretador da mensagem ISO. Essa mensagem é então transformada e colocada em fila, né, onde os microserviços vão processar essas mensagens. Cada plataforma de destino da integração financeira aqui tem um serviço especializado. Tá? Então essa é a ideia. Então chega uma transação, né, essa aqui tem uma interface de integração entre as instituições financeiras com o framework. Esse framework pega essa mensagem, enfileira ela, onde os microserviços vão pegar essa mensagem, os eventos vão pegar essas mensagens e transformar ela para cada serviço especializado nas respectivas plataformas blockchain aqui. Aqui é um exemplo de uma mensagem ISO, né, ela está codificada aqui, chegou aqui no interpretador. Então ele pega essa mensagem, faz aqui o payload aqui no RabbitMQ, onde os eventos vão pegar essa mensagem e mandar para as respectivas plataformas. Isso aqui é só a nível de exemplo. Bem, então é isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, tá bom? Ou com o professor Dr. Luiz Rosante, que a gente passa mais informações do projeto e tira algumas dúvidas se alguém se interessar. Obrigado. Ok, agora é a vez do Rodrigo Castelhano, aluno de mestrado do Luiz Rosante. Mineração de dados sobre mortes por abuso de tricloretileno. Meu nome é Rodrigo, o meu orientador aqui na ciência da computação é o professor Rosante, meu parceiro nessa pesquisa. Nossa motivação é o fato de que essa substância, o tricloretileno, tem sido encontrada diversas vezes em cadáveres, né, cuja morte foi por abuso de substância tóxica, né? A suspeita é de uso de drogas, né? No IML de São Paulo. O tricloretileno é um solvente, aí, um hidrocarboneto clorado, que está facilmente encontrado no Mercado Livre, em qualquer lugar. Não encontra-se na lista de substâncias proibidas da Anvisa. Nós usamos regras de associação para poder formular hipóteses sobre isso. Regras de associação, muita gente conhece aí, em uma mesma transação a gente pode ter um item que a gente chama de antecedente, que implica em uma maior frequência de um outro item na mesma transação, né? A gente pode usar um contador de suporte que é simplesmente contar esses grupos de itens aí na nossa base de dados. O nosso modelo que a gente usou no trabalho é um modelo de suporte de confiança, é um modelo típico para isso, né? E onde
a gente pode ter a gente tem um suporte mínimo para poder codar isso, e a confiança. Confiança não é mais que a gente tem uma implicação de X que implica em Y. Então a gente pode falar que conforme a confiança é maior, a gente tem uma maior probabilidade de encontrar Y em uma transação que contém X. Né? O algoritmo utilizado para fazer isso, a gente utilizou o algoritmo a priori, que realmente é um dos mais utilizados, não temos tempo, né, para se aprofundar nisso, mas a gente usou o algoritmo a priori. Encontramos diversas regras de associação com isso. O problema é que a gente acha muitas, esse é um problema. Com um suporte mínimo de 10%, uma confiança mínima de 60%, com um limite de 3 itens, a gente encontrou 2.561 regras. Né? Aí a gente utilizou medidas objetivas aí como o LIFT, a convicção. O LIFT, ele é uma medida de força, é uma medida que tem a ver com a dependência de um item no outro, e a convicção tem a ver com a implicação real mesmo, a seta. E isso diminuiu para 558 regras. Aí a gente consultou especialistas e aí a gente ficou com 14 regras que serviram como hipótese para a gente formular vários resultados e conclusões. Aqui a gente pode ver uma série temporal, onde essa média móvel aqui é uma média do tricloretileno, muito acima da cocaína. A gente vê evidências, né, para uma morte mais precoce com o uso de tricloretileno, relação de escolaridade, o coração das vítimas, risco relativo, né, tudo isso foi possível a gente encontrar nessas regras. Tá, ok? É o que temos e muito obrigado a todos. Ok, agora eu passo a palavra para o Bruno Aristimunha, aluno de doutorado do Rafael Camargo. Olá a todos, meu nome é Bruno Aristimunha, sou orientando do professor Rafael Camargo, juntamente com o professor Walter Pinaia. Eu vou contar um pouquinho melhor para vocês o meu projeto de pesquisa. Em específico, eu estou empregando aprendizado autossupervisionado em um conjunto de dados de eletrocefalograma. Eletrocefalogramas são sinais médicos que coletam a atividade cerebral dos indivíduos, e nesse conjunto de dados a gente tem algumas problemáticas associadas a ele, como a multidimensionalidade, a gente tem também que seriam multirruídos e bastante redundância. Então, emerge uma necessidade de a gente construir métodos capazes de extrair e processar esse conjunto de dados bastante desafiador. Para fazer essa tarefa em específico, eu estou mexendo com o aprendizado profundo. O aprendizado profundo é uma área que vai emergir em 2015 para em diante. A gente vai tentar entregar para o próprio método aprender um conjunto de extração de características que vão ser relevantes aos problemas e vai empilhar isso a uma profundidade bastante variada. Assim. O que a gente bota empilhando nessas redes profundas, em específico, vai variar bastante, mas dentre os mecanismos mais comuns a gente tem camadas de autoencoder, camadas recorrentes, camadas de convolução, que eu emprego na minha pesquisa. Em específico, eu estou empregando num contexto mais de transferência de aprendizado, que é essa área de aprendizado autossupervisionado, em que eu não tenho muitos rótulos, ou às vezes eu não tenho rótulo associado ao meu conjunto inicial. E eu vou empregar para a rede alguma tarefa proxy que vai conseguir extrair as características que eu tenho interesse. O que quer dizer, de forma prática? Então, vamos supor que a gente está muito interessado em distinguir aqui um pássaro na imagem. Ou vamos supor que a gente está interessado em dizer, daqui é um pássaro ou um gato. A gente vai empregar uma transformação, uma rotação, um exemplo de tarefa autossupervisionada. A gente vai tentar predizer qual a transformação que eu apliquei nessa imagem. E a posterior eu vou utilizar os pesos, eu vou utilizar esses pesos que eu aprendi para alguma outra tarefa downstream, uma outra tarefa pequenininha que eu tenho esse conjunto de rótulos, ou eu vou verificar que agrupamento que foi aprendido nessa tarefa downstream. O aprendizado autossupervisionado em específico, ele é bem interessante porque ele acaba sanando muito do problema que a gente tem para rotular. Rotular é uma tarefa muito cara e muito custosa, e principalmente no contexto de séries temporais, demanda bastante tempo e formação para você conseguir fazer isso. No contexto específico do EG, um exemplo de tarefa que a gente chama de pré-tarefa, que pode ser empregada, é botar a rede para dizer, dado uma janela de tempo, se eu pegar 2 patches aqui, esses patches estão nessa mesma janela ou estão em janelas diferentes? A gente bota a rede para treinar tudo isso, e depois a gente vai pegar só uma tarefinha em específico
e vai verificar, isso daqui a pessoa estava em apneia ou não estava em apneia. Isso é um grande ponto. Bom, gente, é isso, tá? Se tiverem mais detalhes, se quiserem mais informações, por favor, entre em contato comigo, com o meu orientador. E tchau. Ok. Finalmente, a Mayuri vai ser a última apresentadora, que vai fechar esse vídeo, né? Aluna de doutorado do Rafael Camargo. Olá a todos, meu nome é Mayuri e eu vou apresentar para vocês o meu projeto de doutorado, que é a detecção de anomalias de trânsito usando dados de GPS de ônibus públicos em grandes cidades. Hoje em dia nós temos aí diversa gama de aplicativos de contribuição colaborativa, onde os usuários podem marcar os locais na cidade onde estão tendo algum tipo de incidente ou anomalia. No entanto, nem sempre esses dados são confiáveis, já que tem o viés do usuário e ele às vezes pode marcar errado. Então a ideia do nosso projeto é usar outras fontes de dados de forma a construir um sistema automatizado que vai nos dizer se naquele local está tendo algum tipo de anomalia, de situação incomum, de forma que a gente consiga integrar e complementar as outras fontes de informações que nós temos disponíveis na cidade. Para isso, nós construímos um grafo de todo o sistema de ônibus, nesse caso da cidade de São Paulo, e através das posições do ônibus do GPS nós estimamos para esse grafo coisas como o tempo de viagem do ônibus em cada link da aresta, o estado de cada link, a distância entre cada ônibus, a quantidade de ônibus que estão passando por cada local da cidade, de forma que, utilizando esses dados, nós vamos conseguir fazer as análises necessárias para detectar as anomalias em cada um desses links. E além de analisar cada aresta do grafo, nós temos que analisar um conjunto de ônibus para poder extrair nossas informações, uma vez que um ônibus sozinho pode ter informações ruidosas, como um motorista que dirige mais rápido em relação a outro que dirige mais devagar, por exemplo. Uma vez detectada a anomalia, os principais desafios que sobram no projeto são conseguir distinguir uma anomalia de um estado corriqueiro, por exemplo, um congestionamento frequente que sempre ocorre em um determinado local em uma determinada hora, conseguir distinguir se aquele ônibus está com uma velocidade reduzida ou parado por causa de uma anomalia ou porque ele está estacionado num ponto de ônibus ou no semáforo ou se ele está quebrado, por exemplo. E por fim, o último desafio do projeto é conseguir identificar qual é a anomalia que está ocorrendo. Se a anomalia que está ocorrendo é causada por um acidente, ou por um alagamento, ou por algum tipo de evento esportivo ou musical que acaba causando um tráfego maior em um determinado local. Então, gente, era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Se vocês quiserem entrar em contato, tem aqui o meu e-mail do meu orientador. E é isso. Então, é isso. Então, como vocês puderam ver no vídeo, né, tem aí nossos e-mails de contato para, se quiserem esclarecer e tirar dúvidas, ok? E eventualmente estamos abertos a colaborações, podemos marcar reuniões, então nossos alunos também, né, têm bastante interesse em colaborar, né? Então, essa que é a ideia então desse laboratório, né? Pesquisas aí em diversas áreas do conhecimento. Então é isso. Muito obrigado aí a todos.